Essa bicha aí deitada fica ruim, né? Não? Hã? Essa lâmpada deitada fica ruim, né? Ficou um pouco clarinho lá no vídeo. A parte de chamada de igreja. Ficou melhor? Acho que eu já orou, mas acho que demora mais um pouquinho também. Fica melhor assim, não? Quando ela fica em pé fica melhor. No vídeo lá, porque fica muito claro assim. O cantinho do. Se puder ficar em pé seria melhor. Senão. Não dá não, o cordão vai Não, se tiver como pode deixar, não. Aí a gente se vira. Vamos orar. Deus eterno. Pai, nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da criação. Senhor, nós nesse momento te invocamos neste lugar. Como já foi dito, pedimos, Senhor, a tua presença, o direcionamento da tua parte. Porque sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito, nós não podemos fazer nada. Como o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 14 ou 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós invocamos o Senhor nesse momento, neste lugar, como já foi dito, através dessa oração. Te apresento sim a minha vida, todo o meu ser, te apresento o meu coração, que a tua palavra nos ensina que não é o músculo cardíaco, mas é a mente, o intelecto. E eu te apresento todo o meu ser. Sei que existem muitas coisas em mim que não te agradam, mas, assim como diz a tua palavra, vem nos aperfeiçoar, vem nos purificar, vem nos lavar com a tua palavra. Tira toda a inclinação humana, carnal, tudo aquilo que não te agrada. E nos ajude a estarmos com os nossos pensamentos, com todo o nosso ser voltado para o alto, para os céus, para o nosso Deus, para o trono de Deus. E eu te louvo e exalto porque o Senhor é extraordinário. E uma coisa que eu gostaria de destacar, Senhor, nesse momento, foi justamente essa questão que o Senhor Jesus disse, como o pastor Djalma leu. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. O que nos faz entender que se não vivemos uma vida de comunhão e intimidade contigo, e vamos para os cultos e levantamos as mãos e dizemos glórias a Deus, mas nós não temos comunhão e intimidade contigo no secreto, nós estamos adorando alguém que nós não conhecemos. E se adoramos a quem não conhecemos, estamos adorando qualquer um, menos Deus. Então, uma vida, para ter de fato uma verdadeira adoração, é preciso te conhecermos. Sei que esse tema é um tema, como todos os outros, grandioso, maravilhoso, majestoso, para a glória do teu nome. Sei que na minha capacidade não posso, não tenho as aptidões necessárias para a ministração devida, precisa dessa temática, mas é por isso que nós invocamos o Senhor que é perfeito, que pode todas as coisas, que é todas as coisas e está em todos os lugares. Nós queremos te louvar, exaltar e bendizer, Senhor. Pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor cuide de cada um de nós, como já foi dito, cheio com socorro, Senhor, que possamos ser instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Te agradecemos por esses bons bens, te agradecemos por tudo. Apresenta a minha vida, a minha saúde, repreenda toda enfermidade, todo ataque, contra-ataque, retaliação contra a minha saúde, contra a minha mente. Vem blindar a minha mente de cada um dos teus servos. E uma das coisas que esses dias, ao estudar essa temática, eu estava observando, o Senhor me fez observar, era dito, por que Satanás atacou o homem e não atacou o leão que estava lá no Jardim do Éden, os pássaros, ou qualquer outra coisa. Ele atacou o homem. Por que Satanás atacou o homem? Satanás atacou o homem porque ele sabia que se derrubasse o homem, ele teria autoridade de tudo aquilo. É por isso que quando Satanás olha para uma igreja do Senhor, ele não foca na ovelha, ele foca no pastor. Porque o pastor é o alvo principal. Porque se ele derrubar o pastor, se ele destruir o pastor, então ele automaticamente destrói as ovelhas. Então nós pedimos a tua proteção, o teu revestimento, e ajude-nos a não trocarmos Deus por aquilo que não é Deus, como fez Adão, que através de sua mulher, e também Eva, que Satanás disse, não é bem assim, Deus está mentindo, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Quando o Senhor disse, não comei do fruto, porque no dia que dele comer, ele certamente morrerá. E
Deus falou isso porque estava guardando, protegendo, mas deu livre-arbítrio para o homem. E Eva caiu naquela conversa e trocou o que era Deus por aquilo que não é Deus. Então ajuda-nos a não trocar, porque assim, ao longo da história da nação de Israel, foi assim no início desse país. Os portugueses vinham para cá e pegavam os indígenas e diziam: não, está aqui um espelho, ele é muito precioso. Levavam barras de ouro, levavam pau-brasil e todo tipo de riqueza dessa terra. Eles trocavam aquilo que tinha valor por aquilo que não tinha valor. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e não sermos como Gomer, que troca Deus. Na tipologia ali o profeta Oséias simbolizava Deus e Gomer simbolizava o povo de Israel e hoje as igrejas cristãs. Não troquemos Deus tipificado em Oséias por aqueles que não são Deus, por outros, por amantes, mas que queiramos somente o nosso noivo. Então o Senhor vem nos conduzir para mais perto de Ti. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Te louvamos, exaltamos e bendizemos. Pedimos o revestimento da Tua parte. Pedimos, Senhor, que todo mal seja repreendido, destruído, aniquilado pelo poder que há no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a Te adorar. É por isso que esse ensino é tão importante. Porque se nós não Te conhecermos, nós não temos como Te adorar. Se nós não Te conhecermos, nós não temos como Te temer. Nós precisamos Te conhecer para Te temer, para Te adorar. É por isso que muitas vezes a irmã Rosa, o pastor Djalma batem em certos pontos que às vezes para a nossa mente humana e habitual, a atmosfera secular, nós pensamos que é coisas que não têm tanta importância. Mas se nós formos analisar a luz da palavra, se formos buscar a Tua santa face, são pequenas palavras, são pequenas coisas, mas que faz toda a diferença. Como a irmã Rosa, a diaconisa Rosa sempre enfatiza. Vamos, primeiramente a gente pode dizer adorar a Deus, mas se quisermos dizer, nós podemos dizer, vamos louvar a Deus com um hino. E muitas vezes parece algo tão insignificante, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque como diz, eu vou louvar um hino, como foi dito pelos Teus servos, está dizendo que está adorando aquele hino e não Deus verdadeiro, é o Deus que nós pretendemos adorar. Então, às vezes, são pequenas coisas que, se nós não tivermos cuidado, nós podemos pensar que estamos rendendo a melhor adoração a Deus. E o Senhor dizer, você não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Então, nos ajuda para termos verdadeiramente o conhecimento de Deus. Porque se não tivermos o conhecimento de Deus, nós vamos viver o pragmatismo, que não é o que é o certo, mas é o que dá certo. Ainda que seja heresia, muitos hoje não querem saber se é o certo, só querem saber se dá certo. Enche os templos, vai encher de pessoas, vai encher cadeiras, lugares, vai render dízimos e ofertas de um povo que não teme nem a Deus, que não está nem aí para Deus. Então, que nós não vivamos o pragmatismo, nem o sincretismo, mas que possamos verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho, o genuíno. Ajuda-nos a Te conhecer, Senhor, para que não pereçamos. Como diz a Tua palavra em Oséias 4,6, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Precisamos Te conhecer para podermos Te adorar, para podermos Te servir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu estava analisando quando a irmã Rosa me alertou sobre aquela questão de enfatizar a Trindade na conclusão da oração. E eu comecei a observar de onde vem aquilo. E foi de um livro que eu li uma certa vez, que dizia, Bom dia, Espírito Santo. E ele falava ali, aquele autor, que muitas vezes as pessoas esquecem de render adoração ao Espírito Santo. E eu creio que foi dali que eu comecei com isso. Mas nós não podemos confundir aquilo que é certo com aquilo que é errado. Nós precisamos fazer a distinção entre o que é santo e o que é profano. Então nos ajuda, Senhor. Nós invocamos o Teu santo nome, nós Te agradecemos, porque cada ensinamento, cada exortação, cada orientação é para o nosso bem, não é para a nossa destruição, é para o nosso crescimento, fortalecimento, amadurecimento. Então o Senhor esteja conosco, nos ajuda, tira toda natureza humana, carnal, desobediente, tudo aquilo que não Te agrada, para que possamos viver a verdadeira obediência. Lembro-me também de uma certa novela que um certo tempo houve aí, focado para os adolescentes, para os jovens,
aquela novela Rebelde, e o único rebelde que nós conhecemos na palavra, o principal, é Satanás, e ele foi expulso dos céus, porque ele desobedeceu a Deus, ele quis ser maior que Deus, e só o Senhor é Deus, não há outro além de ti, é o que nos diz a tua palavra. Então nos livra de toda rebeldia, seja ela intencional ou até não intencional, quando somos levados por aquilo que parece ser certo e não é. Livra-nos dos modismos e de toda a carnalidade, todo o secularismo. Vem nos conduzir para mais perto de Ti. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. É por isso que nós Te invocamos aqui neste lugar. Receba a adoração, o louvor, a exaltação que é devida somente a Ti. Nos ensina a Te adorar. É como a irmã Rosa disse, eu estava refletindo já hoje, que ela diz que é estranho a gente pedir para Deus nos abençoar quando a gente vem, na verdade, render uma oferta a Ele. Então, vem nos dar entendimento, nos ajuda a estarmos sensíveis, aprendermos da maneira correta. Vem nos conduzir para um nível de maturidade, Senhor, espiritual, mental e físico, tudo direcionado pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. Não nos deixa agir na nossa carnalidade. E eu Te louvo e exalto também, porque nós somos mais bem-aventurados que os filósofos. Porque os filósofos, eles buscavam a verdade. E cada um de nós aqui encontrou a verdade é Jesus. Aqueles homens passaram a sua vida inteira, alguns deles morreram até envenenados, tomando cicuta, que era uma espécie de veneno, porque estavam ali buscando a verdade, mas morreram sem a verdade. Mas graças a Ti nós encontramos o Senhor, ajuda-nos a guerrear por essa verdade, que é Jesus, a única verdade. Porque os sofistas, eles diziam as verdades, porque eles não queriam o que era certo, eles queriam apenas que eles fossem beneficiados. Nos ajuda a sermos não filósofos e nem sofistas, mas servos de Deus, filhos de Deus, por adoção, mediante o sacrifício de Cristo, reconhecendo que é somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós ganhamos vida eterna. Somos remidos pela propiciação de Cristo na cruz do Calvário. E eu bem me lembro que era preciso do sacerdote, o sumo sacerdote, para oferecer um sacrifício. E quem foi que o Senhor usou para levar Jesus à cruz? Os próprios sacerdotes daquela época. Ainda que de maneira errada, injusta, má, perversa, mas os Teus propósitos foram cumpridos em Cristo. E que os Teus propósitos também sejam cumpridos em cada um de nós. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu também Te louvo e exalto e peço, venha nos direcionar para estarmos verdadeiramente na centralidade da Tua palavra. E aqui eu já começo, ainda nesta oração, esta aula, dizendo aonde está Judas Iscariotes hoje. Porque Judas Iscariotes, Senhor, meu Deus e meu Pai, andou com Jesus, ele andou com Jesus, não foi com o discípulo, ele andou com o próprio Cristo. Ele andou com Jesus, ele expulsava demônios, ele pregava, ele curava enfermos, ele fazia a obra de Deus. Mas aonde está Judas Iscariotes hoje? Ele está no inferno. E por que disso? Por que alguém que andou com Jesus, que pregava o Evangelho, que expulsava demônio, que curava, está hoje no inferno? Porque a Sua palavra nos ensina que o alvo do alto chamado do cristianismo não é pregar, não é curar, não é expulsar demônios. O alto foco do cristianismo é conhecermos o Senhor. E esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade vai sim produzir frutos que serão sim o andar com Cristo na questão espiritual, expulsar os demônios, pregar o Evangelho, curar os enfermos, ensinar a palavra de Deus. Então nos ajuda, Senhor, a buscarmos o foco do cristianismo. Não é o sucesso ministerial, não é o sucesso secular, não é o sucesso acadêmico ou conjugal, que é o foco do cristianismo. Todas essas questões são importantes, mas o foco, o alvo, o núcleo, o principal é Cristo. É ter uma comunhão, intimidade contigo. Então, Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos a termos essa comunhão, essa intimidade. Repreenda todo impedimento e barreira, Senhor, contra as nossas vidas, contra este culto, contra o ensino da Tua palavra. Que o meu eu seja aniquilado no sentido de
mortificação da minha carne, como diz a sua palavra, que importa que o Senhor cresça e eu diminua, e que eu venha diminuir, que a tua palavra venha ser ministrada exatamente como o Senhor quer, venha dominar todo o meu ser, assim como a tua palavra diz que Davi, ao ser ungido, o teu Espírito se apoderou dele ali por todos os dias da sua vida. Então se apodera de cada um de nós. Nós já apresentamos as nossas vidas, já apresentamos essa lição de hoje, entendemos que é um conteúdo riquíssimo, extraordinário, e apenas hoje não é o suficiente, mas como eu já disse na vez anterior, na primeira parte dessa lição, que o Senhor venha preparar, seja a minha vida, seja a vida do pastor Djalma, da diaconisa Rosa, qualquer um dos irmãos que seja da tua vontade, segundo o teu querer a tua vontade, para ministrar acerca da pessoa de Deus, que é um conteúdo extremamente rico, vasto, poderoso e importante, porque a falta de conhecimento nos afasta de Deus, mas o conhecimento de Deus nos faz vencer todos os desafios e vivermos uma verdadeira vida de comunhão e intimidade contigo. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos e pedimos que o Senhor nos reja em tudo, repreenda todo fato humano, carnal, diabólico, perverso, nós estarmos verdadeiramente conduzidos por teu Santo Espírito. De tudo aquilo que há em nós que não te agrada, vem nos aperfeiçoar até a imagem de teu Filho ser formada em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e já não ver mais o Leandro, ou o pastor Djalma, ou o irmão Gerson, ou a Marleide, ou a irmã Raquel, ou a Alice, ou qualquer um dos irmãos, mas ver Cristo. Então vem sobre as nossas vidas, Senhor, vem nos conduzir para mais perto de Ti e ajuda-nos a fazermos como Jesus, adorarmos aquilo que de fato conhecemos, não aquilo que nós herdamos dos nossos pais ou que alguém contou, mas o Deus que nós buscamos com intimidade, em oração, no estudo da palavra, no jejum, na adoração. Assim nós Te louvamos, exaltamos e bendizemos, em nome de Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu vou iniciar pela lição. Os irmãos podem perguntar, mas por quê? Porque assim a gente consegue destacar na mente o conteúdo da aula. Né? Porque uma vez que você vai para as lições, aí quando você vai para o conteúdo, aí você, essa aqui já é a questão tal, você já vai marcando, porque você já conhece a questão. E vai memorizando na sua mente, né? São diversos benefícios. Aqui na lição 4, exercícios, a questão 1 diz: classifique os atributos. Escreva não moral, NM para não moral e M para moral. A gente também viu que esses atributos, não moral também é conhecido como não comunicáveis, que pertencem somente a Deus. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, o aspecto infinito, né? E os morais, santidade, bondade, retidão, justiça e até uma ira santa, né? Porque o próprio Cristo, ele entrou no templo, né, quando viu os cambistas, e eles dizem: vocês fazem a casa do meu pai covil de ladrões, mas a casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Então, se for uma ira conduzida pelo Senhor, né, então é uma ira benigna. Né? E aí os irmãos marcam: onisciência é um aspecto moral ou não moral? Né? Não moral, porque não fala do moral, né? Na questão moral, fala do atributo pertencente tão somente a Deus, a onisciência. Aí os irmãos colocam lá, NM. Santidade é um aspecto moral? Sim. Imutabilidade é um aspecto moral? Não. Onipresença é um aspecto moral ou não moral? Né? Pertence somente a Deus, então já não é um aspecto moral. Bondade, onipotência, retidão, justiça, verdade. 2. Responda-se para certo ou E para errado. Deus é Espírito, como o pastor Djalma leu aqui no momento inicial da palavra, no texto-chave, João 4, 24, né, como a palavra mesmo de Deus diz, que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito, você marca correto. As características que definem uma personalidade são intelecto, vontade e justiça. Aí a gente vira na lição, no item 1, que já foi estudado,
no tópico 2, que diz que Deus é uma pessoa, a personalidade é constituída de intelecto, sensibilidade e vontade. Então aqui já está errado, porque a lição diz intelecto, vontade e justiça. A justiça não é um dos aspectos da personalidade. Então você marca errado. C, santidade é um atributo moral de Deus? Sim. D, a onisciência é um atributo moral de Deus? A onisciência já fala de algo próprio de Deus, que não pode ser comunicado a homem. Então não é moral. E Deus é uma pessoa, como eu acabei de dizer na lição, é uma das características do estudo de Deus, que ele é a pessoa, né? A pessoalidade. Ele é um ser pessoal que faz seres pessoais, a imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis. Qual é o versículo que afirma que Deus é Espírito? Aí eu já falei na lição passada que os irmãos podem usar o versículo-chave da lição, que é João 4, 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Questão 4. Cite 5 nomes de Deus que caracterizam as funções de Cristo como Deus. Aí eu citei aqui os que eu coloquei, os irmãos colocam esse, ou o outro que achar pertinente. Emmanuel, que significa Deus conosco. E eu estava estudando esses dias e vi até o pastor John Bevere falar. Não era parte Deus e parte homem. Era Deus revelado em um homem. Aí eu fiquei pensando, o que exatamente significa essa frase, né? Qual é a amplitude disso? Qual é a diferença de não era parte Deus nem parte homem? Era sim Deus revelado em um homem. Né? Eu estou ainda meditando nessa questão. Aí um dos nomes, né, pode ser Emmanuel. O outro, o Amém, né, que ele confirma tudo, a testemunha fiel lá em Apocalipse. 3, o Alfa e o Ômega, que ele é o princípio e o fim. Como no hebraico a gente pode observar, como diz que ele é o Alfa, então ele tem que estar obrigatoriamente lá em Gênesis, e ele está. Quando diz lá naquela passagem, e no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, você quando está lendo no hebraico, no original, você desmembra uma determinada palavra, ela forma duas outras palavras, bar e filho, ou seja, bar, melhor dizendo, bar e Deus, ou seja, bar é filho e Deus, filho de Deus, falando de Jesus. Foi por isso que João disse, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque ele estava lendo no hebraico. Quando ele leu Gênesis, ele leu isso, aí ele vai e escreve João, capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vê Cristo lá na palavra, em hebraico, no original. 4, Logos, né? Falando também do conhecimento, né? Que fez tudo, né? Falando do Cristo. Cristo é o Logos. E também tem a questão da palavra, né? Palavra Logos e rima. A palavra Logos é a que está escrita, a palavra objetiva. E rima é quando o Senhor fala conosco através do seu Espírito, né? E aí o impossível acontece. Ele falou para Moisés, fere estas águas, manda que o povo marche, e as águas se abriram. Ali foi rima falando. Quando Jesus falou com Pedro disse, tu manda me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus liberou uma palavra, vem. E aí quando Pedro pôde andar por cima das águas, porque rima falou com Pedro, né? Jesus é o Logos, mas quando a palavra é uma palavra específica, ela é rima. Específica, subjetiva, para uma determinada questão. Que nem o Senhor deu as orientações a Josué: rodeia a cidade 7 vezes durante 7 dias, e no último dia rodeia 7 vezes, e manda tocar as trombetas, né? Que era de chifre de carneiro, se eu bem me lembro. Eu acredito que ali era o shofar, que significa, o shofar ele não é tocado em qualquer ocasião, são ocasiões específicas. E o shofar também significa trazer o juízo de Deus para a terra. É por isso que aquelas muralhas caíram. E aí, a quinta palavra que eu coloquei foi Kyrios ou Curios, que significa Senhor, porque Jesus, né, ele mesmo disse que ele é o Senhor. E se ele não fosse, como as testemunhas de Jeová dizem, outros, se ele não fosse o Senhor, ele não teria recebido adoração em momento algum. Porque só Deus pode receber adoração. Tanto que quando a gente vê determinadas passagens, como é Apocalipse, que João vai se prostrar diante do anjo, ele diz, não faça isso. Adora a Deus, porque eu sou um servo igual tu. Então, quando é um anjo legítimo que teme a Deus, ele diz logo, não me adore, porque eu não sou Deus, eu sou apenas um anjo, sou apenas um servo.
Você tem que adorar a Deus, né? Então, coloquei essa palavra. E aí a lição, a gente continua aqui no item 2, falando de os atributos morais. São chamados assim por serem também essenciais à essência divina, envolvendo, muito obrigado, envolvendo qualidades morais, como a gente já viu. A santidade, o nosso Deus é absolutamente santo. Levítico, capítulo 11, verso 44 a 45, Josué 24, 19, 1 Samuel 6, 20, Salmos 22, verso 3, Isaías 40, verso 23, Ezequiel 39, verso 7, Abacuque 1, verso 12, e Apocalipse 4, verso 8. Aqui com relação à questão da santidade, né? Porque foi que Deus destruiu o tempo antigo, né? Antediluviano, né? O pré-diluviano, antes do dilúvio, por causa da santidade. Ele via a maldade dos homens. Desde a época de Adão e Eva, houve o distanciamento de Deus. Caim matou seu irmão e viveu como fugitivo, né? Ele não se arrependeu. Que é até uma das características muito legais desse texto que o pastor Djalma leu agora há pouco, de João 4, 24. Porque sem a gente perceber, talvez até a própria mulher samaritana, Jesus estava esperando dela uma confissão do pecado. Quando Jesus diz assim, vai chamar teu marido. Aí ela fala a verdade, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem. Ali ela está confessando o pecado. Ela disse, eu não tenho marido. Ela estava confessando. Aí quando ela confessou, Cristo, disseste bem. Porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Aí ela disse, eu conheço que tu é profeta. Porque ele falou da vida dela toda. E ela buscava no homem aquilo que só Deus pode dar. Infelizmente, muitos hoje estão fazendo isso. Buscando, as mulheres buscam nos homens, e os homens nas mulheres ou em outras coisas, aquilo que só Deus pode dar. Só Ele pode preencher. Né? Salomão era um homem insaciável. Mas o que ele buscava era somente Deus. Né? Mas se nós não andarmos alicerçados em Deus, a gente vai buscar preencher o vazio com aquilo que não é Deus. Só Ele pode preencher o vazio. Glória a Deus. E um marido, uma esposa, por mais maravilhosos que sejam, abençoados que sejam da parte do Senhor, eles nunca vão poder substituir o lugar de Deus. Nunca, jamais. Né? E para a gente ter uma família abençoada, o principal, precisa ser sempre Deus. Porque Ele é o verdadeiro amor. Aleluia. Então, se nós amarmos o verdadeiro amor, nós amaremos a nossa família, as pessoas. Né? E aí, a questão do dilúvio, a questão de Sodoma e Gomorra, a questão de Nadab e Abiú, quando entraram ali e ofereceram incenso estranho diante do Senhor e foram fulminados. Eli, Hofni e Finéias, Ananias e Safira no Novo Testamento, e diversos exemplos, que nem Uzá, né? Quando Davi foi transportar a arca, ele estava levando da maneira errada, e Uzá era criado na lei do Senhor, sabia todas as regras, que não poderia tocar na arca, porque a arca representava a presença de Deus, e Deus é santo, e Deus é justo. Glória e na hora que ele tocou, ele quebrou as ordenanças. E na hora que ele quebrou as ordenanças, Deus executou sobre ele justiça, em forma de ira. Porque a ira de Deus não é como a nossa ira. E porque alguém pisa no meu pé, eu fico com raiva e quero bater naquela pessoa. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Aleluia. E por ser tão perfeito, Ele não tolera o pecado, Ele não tolera o mal. Glória. E muitas vezes nós dizemos, eu sou salvo, mas a gente não sabe nem o que isso significa. Nós somos salvos de quê? Nós somos salvos do pecado. E nós somos salvos da ira de Deus, que seria executado se nós também não tivéssemos rendido a Ele. E como eu já disse outra vez, por que é que o inferno, no último caso, né, o lago de fogo e enxofre vai ser tão terrível? É porque o inferno vai ser jogado lá dentro, é porque a morte vai ser jogada lá dentro, é por causa que os demônios vão estar lá, é porque vai ser um fogo que nunca se apaga, um verme que nunca para de consumir. Não. O lago de fogo e enxofre ele vai ser terrível, porque lá é o mais alto nível de justiça de Deus sendo executado. É por isso que será tão terrível, porque Deus estará lá executando juízo. É por isso que cada um de nós, que já somos cristãos, precisamos permanecer.
E aqueles que não são precisam vir para Cristo. Aleluia. Porque só há uma maneira de escapar da ira de Deus. Recebendo Cristo. E não é automático. Cristo morreu por todos. Aleluia. Mas não é automático. É que nem não é herança. Quando você é herdeiro de uma... Né, vamos supor que seu pai e sua mãe faleceram, um exemplo. E aí você tem uma grande herança para receber. Tem um processo, você precisa ir em juízo. Você precisa constituir um advogado. Né? Eu estava até refletindo... há um dinheiro do Espírito Santo, né? Na questão da oração. O Espírito Santo é como se fosse o nosso representante legal, seja o pai, a mãe ou alguém designado. Ele nos leva até juízo. E ali tem um advogado que é Cristo. O Espírito Santo é o nosso representante legal. E Jesus é o advogado. E Deus é o juiz, que vai receber a petição. Então, é por isso que é tão importante. Nós temos que nos render a Ele e permanecer. Porque só Ele é suficiente, só Ele pode nos livrar da ira de Deus. Porque é a propiciação dele. Né? E a gente recebe essa propiciação mediante o arrependimento. Aleluia. Quando a gente reconhece, não, eu errei, eu menti, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu quero viver em novidade de vida. Aí Cristo, quando a gente reconhece, quando é genuíno, quando é sincero, que nem Davi, que adulterou, que mandou matar o marido da mulher que ele se envolveu, que ele não deveria ter se envolvido. E aí, quando vem o profeta Natan, o representante de Deus, a ele, e ele disse, eu pequei. Né? O profeta dá toda aquela situação. Existia um homem que tinha muito rico, tinha muitas cordeiras, e tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha. O rico foi lá e pegou a cordeirinha do pobre e matou e ofereceu para os visitantes. Aí o profeta Natan perguntou ao rei Davi, que naquela época a função de magistrado, de juiz, era conferida também, principalmente, ao rei, né? E ali Davi estava como juiz, ele era rei, mas também ele exercia a função jurisdicional. E ali, quando ele está julgando, né, o profeta chega e diz que tem uma causa, apresenta diante de Davi e ele pergunta, o que deve ser feito a tal homem? Aí Davi na mesma hora se levanta, porque na palavra de Deus está lá, no Pentateuco, diz quais são as regras para essa situação. E aí Davi se levanta e diz, o homem que fez isso é digno de morte e deve restituir 4 vezes. E Davi pagou 4 vezes. E Deus não poupou ninguém. Deus não poupou Davi. Né? Ele se arrependeu. Ele foi salvo. Ele não morreu. Como o profeta disse, porque se arrependeste, não morrerás. Mas a consequência vem. E a justiça de Deus é tão elevada que não poupa ninguém. Nem mesmo o seu filho.